Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de História e nessa unidade nós estamos falando sobre os brinquedos e as brincadeiras e sobre as memórias, as histórias desses objetos, dessas brincadeiras, né? A importância do ato de brincar, o quanto essa brincadeira já mudou ao longo do tempo. Então, hoje nós vamos continuar falando sobre isso. Vamos descobrir o que o nosso autor tem para nos contar? Vamos lá? Então vamos no nosso livro. Olha lá. Olha só o que o autor nos fala. Brincar de ler. Nossa, professora, como assim brincar de ler? Ler é brincadeira? Por que não? Por que brincar de ler não pode ser? Quando eu leio um livro de história, eu não viajo, eu não uso a minha imaginação? Quantas vezes vocês já não brincaram de alguma coisa que vocês leram numa história? Ah, com certeza já brincaram. Tenho certeza. Eu, quando era pequena, adorava os contos de fada e ainda brincava de princesa. Vocês nunca brincaram de nenhuma história que vocês tenham lido? Porque se vocês já fizeram isso, isso é brincar de ler também. Então, eu leio para desenvolver a minha imaginação, para imaginar coisas inimagináveis e para transformar essa imaginação em brincadeira. Então, brincar de ler pode ser uma brincadeira interessante. Vamos descobrir o que o autor do livro quer nos dizer com isso? Vamos lá? Na sua opinião, ler um livro pode ser considerado uma brincadeira? Lembra que eu comecei questionando sobre isso? Será que pode ser uma brincadeira? Você já leu um livro e foi transportado para o mundo mágico com histórias que o deixaram encantado? Já fez isso? Você já se inspirou em alguma história para criar uma brincadeira? Lembra que eu contei para vocês, né? Quando eu era pequena, eu me inspirava nas histórias dos contos de fadas e brincava de princesa. E vocês? Tenho certeza que vocês já brincaram de alguma coisa que leram. Porque a literatura faz isso com a gente, né? A literatura faz a gente imaginar tanta coisa, que quando a gente vai brincar, a gente começa a colocar essa imaginação em prática, não coloca? Então, vamos ver o que ele vai falar aqui, olha lá. Desculpa. Vamos lá. Mão na massa. Você já brincou de criar uma história? Vocês nunca criaram uma história? Porque quando a gente brinca, a gente cria uma história, né? Eu lá com meu colega digo, agora eu vou fazer tal coisa e você vai fazer tal coisa. Agora eu sou tal personagem e você é tal personagem. Agora eu vou correr atrás de você e você vai subir naquela árvore e vai gritar por socorro. Eu não estou criando uma história? Estou criando uma história. Às vezes é uma história que nem está no livro, mas é uma história que estava onde? Na minha cabeça. Então vamos ver. Para isso, complete a história do jeito que quiser. Então, essa proposta de atividade que o autor nos traz é uma proposta para você usar a sua criatividade. Você vai completar do jeito que você quiser. Não tem uma resposta certa, uma resposta errada. Tem a resposta que você quer dar. Olha lá. Lembre-se que a história pode mudar de acordo com as escolhas de cada um. Então, vamos ver lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Então, vamos lá. Eu vou lendo as partes da história e vocês vão completando aí do jeito que vocês quiserem. Eu não vou nem completar, que é para não dar ideia para vocês, tá bom? Vocês vão completar de acordo com a vontade de vocês. Olha lá. Era uma vez um... Pensa aí, era uma vez um o quê? O que você quer colocar aqui? Pensa aí para você colocar. Que vivia em uma... Então, era uma vez alguma coisa, que vivia em uma muito... Então, era alguma coisa, era uma vez que morava em uma muito, né? Completa lá. Em um dia do quê? Eu não posso falar, porque se eu falar, eu vou induzir você a pensar o que eu quero. E eu não quero, eu quero que você use a sua criatividade. Em um dia do quê? Em um dia de alguma coisa, ele foi ao parque para passear e comer. O que ele foi comer no parque? Uma coisa que eu posso dizer para vocês é que é ele, né? Porque olha lá, está dizendo, ó, era uma vez e não uma, né? Então era uma vez
E aqui está dizendo que ele foi ao parque, né? Então, para comer. O que será que ele foi comer no parque? Pensa lá. Naquele dia, ele viu uma e levou um susto. Ele viu alguma coisa e levou um susto. Ele ficou assustadíssimo com o que ele viu. Vamos tentar descobrir lá. Agora, conte aos colegas a história que você criou. Então, você vai completar essa história e vai contar essa história para alguém. Lembra que essa história é sua, foi você quem criou. Você vai contar para o colega, você vai contar para o adulto que mora com você, você vai contar para quem você quiser, porque a história é sua. Completou a história? Então, a gente pode continuar a nossa atividade. Olha lá. Só um pouquinho. Opa, olha lá. Mão na massa. Marcela e João são irmãos e gostam muito de brincar juntos. Observe uma imagem dos dois brincando. Então vamos ver aqui a brincadeira da Marcela e do João. Olha lá, eles estão lá no quarto. Vamos ver. De quem vocês acham que é esse quarto? Será que esse quarto é do João e da Marcela juntos? Será que esse quarto é só do João? Será que esse quarto é só da Marcela? Não sabemos, né? Vamos ver o que tem nesse quarto? Bom, nesse quarto tem uma cama. Olha aqui, tem dados numéricos, blocos com números. Tem bolinhas, ó, né? Que muito provavelmente podem ser bolinhas de gude, as menores, ou podem ser aquelas bolinhas que a gente encontra nas piscinas de bolinhas, vai saber, né? Não sabemos. Temos um trenzinho, temos um livro, uma mochila, que indica que eles vão à escola, né? Um ônibus, mais blocos, só que agora com letras, ó. Aqui eu tenho blocos numéricos, ó. 1, 2, 3. Aqui eu tenho blocos com letras, ó. A, B, C. Tenho ali, ó, uma pilha de livros, um armário onde tem mais livros guardados. Olha aqui, uma prateleira. O que tem na prateleira? Vamos ver o que tem nessa prateleira? Olha lá, ó. O globo terrestre, um microfone, um carrinho, um balão, um disco voador, uma buzina e um avião. Olha quanta coisa tem nesse quarto, né? E a Marcela e o João estão brincando com o quê? Agora, olhando assim para a primeira imagem, o que a gente vê? Do que eles estão brincando? Estão brincando com aquele ônibus ali. Observamos bem? Olhamos bem para todos os detalhes deste quarto? Será que a gente já consegue resolver as atividades só de ter observado? Vamos ver. Ó, marque com X as respostas corretas. Então vamos ver lá. Onde o João e a Marcela estão brincando? No quarto ou na sala? Onde? No quarto, né? O que indica que ali é um quarto? A presença da cama. Muito provavelmente não vai ter uma cama na sala, não é verdade? Então a presença da cama indica que ali é o quarto. Então vamos marcar um X lá na letrinha A, no quarto. Número 2. Qual dos brinquedos não aparece na imagem? Ah, agora eu quero ver. Quero ver se vocês são bons observadores. O que não aparece no quarto? Uma pipa ou um avião? Será que vocês observaram direito? Olha lá, ó. Vamos voltar lá? Tem avião aqui no desenho? Tem, né? Olha o avião aqui, ó. Mas e tem uma pipa? Não tem uma pipa. Então, qual é o brinquedo que não aparece? A pipa. Então, marca um X ali também na letrinha A. Número 3. Qual é o objeto que aparece na imagem que conta histórias? Então, qual que é o objeto que aparece lá na imagem que conta histórias? O livro ou a mochila? Onde é que eu encontro histórias? No livro ou na mochila? No livro. Então, de novo, eu vou marcar um X na letra A. Vamos lá. Número 4. O que a Marcela e o João são? Segundo a nossa história, eles são primos ou eles são irmãos? Eles são irmãos. Muito bem. Então, eu vou marcar um X ali no irmãos. Vocês viram que bacana?
Vocês viram quantas coisas nós aprendemos sobre o brincar? A gente aprendeu até que ler pode ser uma brincadeira divertida. Andar de bicicleta, soltar pipa, construir objetos, construir brinquedos. Tudo isso pode ser muito divertido. E tudo isso vai compondo a nossa história, vai contando também um pouquinho de como nós somos, de como nós nos relacionamos com esses brinquedos, com essas brincadeiras. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essas histórias de brinquedos e brincadeiras. E espero encontrar vocês num outro momento. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! Thank you.